Diminui registro de novos casos de AIDS, mas índices de infectados no estado ainda preocupa. Projeto polêmico no Congresso pretende revogar Estatuto do Desarmamento. Médicos peritos não conseguem definir causa da morte do ex-presidente João Goulart. Além de técnicas para surfar, jovens da capital aprendem também a fabricar as próprias pranchas. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde revelam que, pelo 8º ano consecutivo, o Rio Grande do Sul apresenta os maiores índices de AIDS no país. São 41 novos casos para cada 100 mil habitantes. Isso é mais que o dobro da taxa nacional. No Dia Mundial de Combate à Doença, o levantamento também traz um motivo para comemorar. Diminuiu o número de novos casos de infecção pelo vírus HIV aqui no estado. Pode ser o motoqueiro, o taxista ou a estudante. São 74 mil gaúchos, o que encheria a Arena do Grêmio e ainda ficariam muitos do lado de fora. A taxa de novos casos caiu 1,6% de 2012 para 2013, mas o estado ainda é o recordista no país. Em 2012, foram registrados no Rio Grande do Sul 4.517 novos casos de HIV. Em 2013, foram 4.443, queda de 1,6%. Mas a taxa aqui no estado ainda é de 41 casos para cada 100 mil habitantes, o dobro da média nacional. A detecção precoce é a grande aposta para reduzir o número de infectados. A meta da Secretaria de Saúde do Estado é de que até o ano que vem, todos os postos de saúde disponibilizem o teste rápido do HIV, que dá o resultado em 15 minutos. Hoje, o teste já existe em 330 municípios. Outra estratégia é que tanto o diagnóstico quanto o tratamento sejam feitos nos postos de saúde. No momento que tu começa a tratar mais cedo, diminui a tua carga viral e também diminui a transmissão. Se no começo da epidemia o tratamento era feito com mais de 20 comprimidos, hoje apenas uma drágia por dia pode combater a infecção. Mas se o tratamento já está disponível, o medo e o preconceito também estão. Por isso, a campanha de combate à AIDS procura mostrar as vantagens da detecção precoce. Se a pessoa faz o diagnóstico, enquanto ainda não tem sintomas, enquanto a defesa está boa, a pessoa vai viver bem e vai ter uma vida boa e o tratamento hoje em dia ele é muito melhor do que já foi. A grande dificuldade é se o diagnóstico for feito quando a imunidade já está lá embaixo, quando já tem outras infecções oportunistas. Porque aí eu vou ter que correr atrás do prejuízo, eu vou ter que tratar a infecção oportunista, partir de uma defesa muito baixa, e isso sim é muito mais difícil. O apelo para que façam o teste vem de Gessilda, de 62 anos. Quando descobriu que pegou o HIV do marido, ela entrou em depressão. Mas superou a crise, iniciou o tratamento e vive bem há 16 anos com o HIV. É fazer o teste logo. Fazer o teste logo. É uma gotinha de sangue. O que custa isso? Para quem faz as aventuras de noitada por aí. Uma audiência pública realizada hoje na Assembleia Legislativa discutiu as recentes decisões do Tribunal de Justiça do Estado que liberou, aqui no Rio Grande do Sul, a venda de agrotóxicos proibidos em outros países. O debate é um pedido de movimentos sociais, ambientalistas e organizações da sociedade civil que atuam na segurança alimentar. O objetivo da audiência pública, proposta pelo deputado Edgar Preto, foi debater a decisão da Justiça que liberou o uso de agrotóxicos proibidos nos países de origem. A decisão contraria a Lei Estadual 7.747, de 1982. Nós achamos que um assunto tão importante como esse não pode ficar entre quatro paredes do judiciário, especialmente as pessoas que têm mais a ver com esse assunto, que são os consumidores. Tem que saber, esse assunto tem que estar na mesa e que as pessoas possam opinar. De acordo com a Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, a decisão da Justiça foi acatada, mas que vai recorrer ao Supremo Tribunal para reverter o caso. Enfatizou ainda que a discussão não é apenas do Estado, mas global.
Dos 5 produtos beneficiados com a decisão da Justiça, 4 são à base de paraquat. A substância, há quase 6 anos, teve seu uso proibido em toda a comunidade europeia. Segundo a FEPAM, a sua comercialização data de 1961 e é altamente tóxica. Por isso, precisa ser melhor regulada e, quem sabe, banida. Os riscos do paraquat são simplesmente, basicamente concentrados na saúde do próprio operador, que aplica, podendo inclusive levar à morte, né? Não há antídoto conhecido para doses agudas desse defensivo. Então, a FEPAM negou o registro no Estado e está sendo questionado judicialmente. Nós temos decisões preliminares na instância do Tribunal de Justiça e estamos buscando levar esse tema para o Supremo Tribunal Federal, porque consideramos que há um tema constitucional envolvido nessa questão. Para o Ministério Público, a Justiça tratou da questão de modo formal e não como violação dos direitos fundamentais. Além disto, a medida diverge da vontade da população e é um retrocesso socioambiental. Existem vários registros de intoxicação humana pelo paraquat. Existem provas científicas de que o paraquat causa problema à saúde humana e ao meio ambiente, inclusive com mutação genética de ovos, de aves, de animais roedores, né, do solo, porque ele tem alta resiliência, ou seja, ele permanece no solo por longo tempo e permanece nos alimentos também. Então, as decisões elas não se preocuparam com o princípio da precaução. A perícia dos restos mortais de João Goulart não confirmou o suposto envenenamento do ex-presidente morto na Argentina em 1976. O laudo apresentado hoje em Brasília também não foi conclusivo sobre a causa indicada no atestado de óbito de Jango, que aponta infarto. O processo de investigação federal continua buscando outros indícios. O anúncio público do resultado da perícia aconteceu no final da manhã, só depois da apresentação do laudo aos familiares do ex-presidente João Goulart. A ministra dos Direitos Humanos disse que o trabalho pericial integra um processo investigativo que continua e destacou a representação do ato. Que este laudo é parte de um processo de exumação, não dos restos mortais de uma pessoa, mas é a exumação, é parte da exumação da história do nosso país. A perícia dos restos mortais iniciou em 13 de novembro do ano passado com a exumação do corpo de Jango no cemitério de São Borja, no Rio Grande do Sul. Exames foram realizados em Brasília e em laboratórios de Portugal e da Espanha. A perícia não foi definitiva quanto à causa da morte. Os testes toxicológicos não identificaram nenhum medicamento ou veneno, mas também a hipótese de morte natural ficou prejudicada. O infarto agudo do miocárdio pode ter sido a causa de morte do presidente, conforme foi registrado no certificado de óbito, na declaração de óbito emitida na Argentina? Sim. Como poderia ter sido causada por outras patologias cardíacas ou até mesmo por patologias cerebrovasculares. Contudo, e não obstante a negativa dos resultados dos exames toxicológicos, também não é possível negar que a morte tenha decorrido de um envenenamento. Para o historiador e jornalista Juremir Machado, que estuda a trajetória de João Goulart, o resultado inconclusivo mantém a dúvida sobre o possível assassinato do ex-presidente. Que esse inconclusivo tem uma conclusão. Não se identificou nenhum vestígio de veneno. Não quer dizer que não tenha tido. Quer dizer apenas que a tecnologia existente não permite localizar esse veneno, se é que ele existiu. O ex-governador do estado, Alceu de Deus Colares, destaca o papel transformador de João Goulart para as políticas sociais. Tem uma dessas almas que parece que Deus, de quando em quando, autoriza encarnar para introduzir transformações políticas, econômicas, sociais, culturais, científicas e tecnológicas. Isto é, para fazer a humanidade avançar, saltar para degraus melhores. E o neto do ex-presidente Jango, que acompanhou em Brasília a divulgação do resultado do trabalho, conversou por telefone com nossa produção. Vamos conferir o que disse Christopher Goulart. Isso já era previsto desde o primeiro momento. Nós sabíamos que era um procedimento difícil em função
João Goulart morrido faz 38 anos. Então, assim, a minha avaliação é positiva, porque de alguma forma existia essa hipótese, mas para mim, muito além da questão da morte do presidente João Goulart, existe também a questão do resgate da história do homem público, do legado e da mensagem deixada para o país. O resultado, a rigor, ele não diz nem que foi assassinado e também não pode descartar a hipótese de um assassinato. Foram pesquisadas 32 substâncias. Se é verdade que dentre essas 32 substâncias investigadas, nenhuma foi encontrada, tanto nos tecidos moles quanto nos ossos, mas também, por outro lado, pode ter sido utilizada uma substância que não estava dentre essas 32, como é o caso, por exemplo, do metanol. Tá? Então, eu te trago só um exemplo para mais ou menos ter uma noção de que o fato de ser inconclusivo, ele obrigatoriamente faz com que nós continuemos o processo. O processo, ele está aí no Ministério Público Federal, no Rio Grande do Sul. Daí agora tem outras diligências a serem feitas. Nós queremos a oitiva dos agentes que estão denominados, são mencionados nos autos. Nós queremos a desclassificação de documentos, mas sempre com a ideia de que esse não é um interesse meramente particular ou familiar. Diz respeito a um período da história do Brasil que envolve direta ou indiretamente a toda a população brasileira. Então, eu acho que vale a pena concentrar os esforços e seguir esse trabalho. Em vigor desde 2013, o Estatuto do Desarmamento pode ser revogado. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados flexibiliza as condições para a aquisição de armas e pode ser votado até o próximo dia 10. A medida é polêmica. Fica em Porto Alegre a mais antiga escola de tiro para civis no país. Em quase 4 décadas, 37 mil alunos passaram por aqui. Quem aprende a atirar quer ter uma arma de fogo. E o motivo principal é conhecido. Insegurança, e que é o caso da maioria, e os demais pelo interesse pelo esporte, pela prática desportiva, pela prática de tiro. Mas a maior parte é por insegurança, se sentir inseguro e ter necessidade de ter o conhecimento do manuseio de arma. Para esse consultor da ONG Brasil Sem Grades, na origem da sensação de insegurança da população está a impunidade. Enquanto persistir a situação atual, que para cada 100 crimes de sangue, assassinatos cometidos, só 8 vão ser encaminhados para julgamento. E desses, só 3 vão ser condenados. E esses 3, depois de algum tempo, já vão estar na rua, certo? O custo de cometer um crime é mínimo. O Estatuto do Desarmamento normatiza o uso de armas de fogo pela sociedade civil. Para ter porte de arma, o brasileiro deve ter, no mínimo, 25 anos de idade e comprovar a necessidade de seu uso. A aquisição fica limitada a 6 armas por pessoa e a compra de 50 munições por ano. Quem entregar a sua arma às autoridades recebe indenização de R$ 450. A idade mínima de 25 anos foi estipulada a partir do levantamento de dados oficiais sobre a violência com armas de fogo no país. Jovens de até 24 anos são as maiores vítimas ou causadores de mortes violentas. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados flexibiliza essas normas. O cidadão precisaria ter menos idade para adquirir porte de arma, 21 anos, e não precisaria comprovar necessidade de uso. O limite de aquisição subiria para 9 armas por pessoa e a 50 munições por mês. E caso a arma seja entregue às autoridades, a indenização seria menor, de R$ 150. De autoria do deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, o projeto de lei está sendo analisado por uma comissão especial na Câmara e pode ser levado a plenário para votação sem passar por comissões permanentes da Casa para uma avaliação mais detalhada sobre o teor do texto.
Esse especialista acredita que há forte interesse comercial para mudar as regras sobre armas de fogo. Essa comissão que foi criada e que agora está em vigor no Congresso Nacional, nessa tentativa de praticamente revogação do Estatuto, ela é claramente uma iniciativa dos deputados ligados ao lobby das armas, às empresas fabricantes de armas no Brasil. Inclusive, boa parte deles foi financiado nas eleições passadas por esses grupos e essas empresas. E mesmo quem treinou milhares de alunos para utilizar uma arma, ressalta que, antes de usá-la, vale a atenção do cidadão no seu dia a dia para não ser surpreendido. Preliminarmente, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, antes de pensar em empregar essa arma, esse conhecimento técnico, é utilizar essas medidas práticas e assimilar essas medidas práticas no seu dia a dia, incorporando hábitos que vão reduzir a vulnerabilidade e exposição de situações de risco a que as pessoas vivem, como assalto em sinaleiras, como a pedestres, a banco, saidinha de banco em caixas eletrônicos, em lotéricas, em crimes comuns que acontecem no dia a dia, no trânsito, em todas as áreas urbanas, não só na área rural. A Secretaria da Fazenda lançou o programa Em Dia 2014. O objetivo é facilitar a quitação de dívidas das empresas com o Estado. Os empresários que estão irregulares com o pagamento poderão encerrar o ano com os débitos em dia. Para aderir ao novo programa do governo, basta acessar o site da Secretaria Estadual da Fazenda ou se dirigir a uma unidade da Receita Estadual. A partir desta segunda-feira, quem fizer a quitação contará com benefícios. Elas podem usufruir do desconto de 85% de redução na multa se quitar até dia 12 de dezembro e 75% se quitar até o dia 22 de dezembro, que é o período de adesão do programa. O Estado tem hoje 34 bilhões inscritos em dívida ativa. Destes, 5 bilhões estão em cobrança administrativa, mas as empresas que estão em cobrança judicial também podem aderir ao programa. Então, estima-se dentro desse montante um ingresso de receita de 150 milhões durante a vigência do programa, sendo que serão parcelados até 800 milhões. Essa é a nossa expectativa. Servidores do Departamento Estadual de Trânsito decidiram entrar em estado de greve. Em assembleia nesta tarde, a categoria decidiu não paralisar as atividades enquanto negocia com o governo melhorias no plano de carreira, reposição salarial e abertura de concurso público para novas contratações. Em assembleia hoje à tarde, os servidores decidiram suspender o movimento e acompanhar em vigília a negociação com o governo do estado, que acontece amanhã às 4 horas da tarde. Hoje pela manhã nós tivemos uma audiência na Casa Civil e o governo se comprometeu, desde que nós suspendêssemos o nosso movimento grevista, que nós entraríamos numa rodada de negociação. Foi avaliado pela categoria durante a Assembleia e a categoria, então, deliberou por suspender o movimento, de nós permanecermos em estado de greve e participarmos da negociação com uma vigília permanente, com uma vigília da categoria durante essa negociação. O dia de paralisação afetou o funcionamento dos centros de formação de condutores, que precisaram remarcar as provas. Isso ficou bem complicado, né? Porque o pessoal já se programa, enfim, já tem agendado a prova, fez aulas a mais. Então, de repente, isso para eles é bem complicado. Se permanecer, vai ficar bem difícil, porque nós também temos a prova agendada para amanhã à tarde, de categoria B. Então, se persistir, complica aqui a situação do CFC, né? Dos alunos principalmente. E dezembro começou chuvoso no Rio Grande do Sul. A frente fria que veio do Uruguai provocou pancadas em toda a metade oeste gaúcha. Em Alegrete foram registrados 70 milímetros de chuva, quase 60% da média para todo o mês. Uruguaiana amanheceu com um temporal, com 10 raios a cada 20 minutos. No município de Cruz Alta, no noroeste, os ventos chegaram aos 80 quilômetros por hora. Vamos conferir a previsão para amanhã.
Além do calor, o que a gente mais deve ver neste mês é a chuva. Dezembro promete ser abafado e deve fechar com acúmulo de precipitação acima da média esperada. Amanhã chove em todo o Rio Grande do Sul. As pancadas serão mais fortes na campanha, centro e sul. A região metropolitana deve ter muita chuva aí nesta terça-feira, máxima de 30 graus em Porto Alegre. Em Erechim, no norte, as marcas ficam entre 22 e 27 graus. Com a frente fria atuando, a temperatura cai um pouco na fronteira oeste, mínima de 17 em São Borja. Muitas nuvens e chuva periódica na região central. Em Caçapava do Sul faz 23 graus. E no litoral sul, há possibilidade de temporal à tarde. Pela manhã faz 19 graus em Pelotas. Surf em Porto Alegre? O que parece improvável acontece sim. E como se não bastasse, além da prática esportiva, crianças e adolescentes fazem as próprias pranchas. Essa história a gente conta hoje no Tempo de Esporte. Brincadeiras na piscina embalam os novos sonhos de Gustavo. Os antigos foram deixados para trás. Depois de uma experiência ruim, Gisele não esquece. Nós éramos empresários de uma loja de surf, né, uma surf shop. Nós fomos assaltados por 2 adolescentes. Nós perdemos tudo que tínhamos na surf shop, porque uma semana depois entraram pelo telhado da loja, levaram toda a nossa documentação. Foi preciso começar do zero e com novas perspectivas. Para evitar que mais adolescentes fizessem más escolhas, o casal montou uma ONG para atender jovens e tentar transformar vidas. A gente quer o enfrentamento das situações difíceis, a gente quer as adolescentes, as crianças que realmente estão com alguma dificuldade, algum problema na escola, em casa, na família, porque é isso que importam realmente, né? Isso que a gente quer mudar. No início, ensinavam aos maiores de 16 anos a fabricar e consertar pranchas. Os jovens começaram a levar os irmãos menores para o projeto. O aumento da demanda fez o casal ampliar as atividades. E a gente não deixa os pequenos de fora, né? A gente leva os pequenos também para aproveitar, para surfarem também, né? Então não tem essa restrição quanto ao esporte. A fabricação sim, porque ele é profissionalizante, né? Então essa parte que a gente tem um critério a mais, né? Então a gente vê que tem a necessidade de fazer atividades de reforço escolar, né? Que fale sobre geografia, história, inglês, matemática, português, né? Então é necessário para que a pessoa tenha um desenvolvimento bom na fabricação de pranchas, né? Não é simplesmente pegar um bloco e sair shapeando, pintando, não. Tem que ter um conhecimento básico, né? Também sobre primeiros socorros a gente faz atividades, né? Sobre segurança no trabalho. Assim, aprendendo um ofício em uma área em expansão. O material para a confecção das pranchas vem de doações e se transforma na lixa da garotada. E depois das aulas de instrução, a meninada treina na piscina para ganhar prática e confiança. Quem mantiver bom rendimento na escola, em fevereiro, vai poder surfar no mar. Mudou a minha vida porque eu aprendi um novo esporte. Agora eu já sei surfar, mas mais ou menos. Aprendi a nadar porque eu não sabia nadar e nem sabia, nadar na prancha. Hoje, o Projeto Surfar atende 126 crianças e adolescentes no bairro Partenon. A Ana acompanha de perto o trabalho da associação. Acompanhou a filha e 3 sobrinhos na aula prática de surf. Para ela, a maior alegria foi ver os jovens conquistarem dignidade. Aprenderam mais na escola, aprenderam a respeitar mais os parentes, assim, tios, pais, né, irmãos. Eles vêm para a piscina, eles vão para a praia. Tudo depende de um rendimento escolar, um comportamento na sociedade. Não pode estar envolvido com drogas, tem que ter um bom comportamento em casa, com as mães, com os pais, com a família. Esse trabalho em rede com as escolas, com as outras instituições é bem forte. Então a gente consegue construir isso aos cidadãos. Até o dia 4 de janeiro acontece na Catedral Metropolitana de Porto Alegre a Mostra de Presépios. O evento faz parte do Brilha Porto Alegre 2014. Escolas e comunidades católicas de Porto Alegre estão participando da mostra. O presépio, que tradicionalmente é montado no período de Natal, é uma representação do nascimento de Jesus Cristo numa gruta de Belém. O evento tem o apoio da Prefeitura de Porto Alegre.
E o Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao 12h30. Nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.